Olá pessoal, sou o professor César e esse é o canal Tá Resolvido. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a radiciação, simplificação de raízes de radicais e suas propriedades. Vamos lá? Bem, então a radiciação, ou como você já deve ter escutado falar, raiz ou raiz quadrada, né? Primeiro ponto, você sabe que não existe só a raiz quadrada. A gente pode ter a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, uma raiz enésima, certo? O que esse n significa? Esse n é um número natural, não nulo, certo? Ou seja, ele não é zero. E esse n significa o índice da sua raiz. Ele que vai dizer se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica. Então a gente já pode dar um breve exemplo aqui, que isso aqui seria uma raiz quadrada, que a gente tem esse 2 aqui, que geralmente não aparece, né? Fica em branco. Por definição, seria uma raiz quadrada. Então isso aqui seria uma raiz cúbica, uma raiz quarta e assim por diante. Enfim, então isso aqui seria a raiz enésima de um número A, né? Esse A é um número não negativo. Então, quem é a resposta da raiz enésima de A? É um número B, no qual B elevado a N é igual a A. Então, nossa, professor, que loucura. Então, falando assim, até pode ser entendido um pouquinho difícil, mas é bem simples. Então, a gente pode pegar um exemplo aqui. A raiz de 64, a raiz quadrada de 64, é quanto? É 8. Por que é 8? Você pode me dizer que é porque 8 vezes 8 é 64, certo? Ou melhor ainda, você pode dizer que a raiz quadrada de 64 é 8, por quê? Porque 8 ao quadrado é 64, certo? Então, a raiz de 81 é quanto? 9? É 9. Por quê, professor? Porque 9 vezes 9 é 81, certo? Como assim 9 vezes 9? Isso porque se eu fizer 9 ao quadrado, dá 81, certo? Vou arrumar aqui. Então, o que seria uma raiz cúbica? Uma raiz cúbica, por exemplo, de 64... O que eu quero saber com a raiz cúbica? Eu quero descobrir qual número vezes ele mesmo. 3 vezes deu 64, certo? Ou seja, eu quero descobrir quem ao cubo dá 64, beleza? Então aqui seria quem? Seria o 4, né? Por quê? Ó, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Ou seja, 4 ao cubo é igual a 64. E essa é a definição para todas as outras raízes. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma raiz quinta de 32. Quando eu te peço a raiz quinta de 32, o que eu quero saber? Que número vezes ele mesmo, 5 vezes... deu 32. Em resumo, eu quero saber quem elevado à quinta dá 32. Então, a gente sabe que é o 2. Por quê? Porque 2 elevado à quinta dá 32. Então, isso aqui é o básico para você entender a radiciação, né? Entendendo isso, você conseguiria resolver qualquer raiz, certo? Lógico que existem técnicas de fatoração que você não vai ficar testando, né, qual número vai ser aí a sua raiz. Bem, então, tendo entendido a definição, o que é a raiz enésima de A? É um número B, tal que C e somente C, B elevado a N é igual a A. Então essa parte aqui que eu falei é basicamente isso, certo? Então é a definição de radiciação. E aí a gente tem duas possibilidades aqui, quando n é par e quando n é ímpar. Nossa, professor, mas não teve diferença nenhuma. No cálculo assim, você talvez não perceba uma diferença. Mas algebricamente a gente vai ter o seguinte, se o n for par, o
quer dizer que a raiz enésima de A elevado a N é um módulo de A. O que significa esse módulo de A? Significa que essa raiz ela é sempre positiva. Não tem como esse seu A ser um número negativo. Então, o que eu estou te dizendo aqui, pessoal? Eu estou protegendo a sua raiz, porque você já deve ter escutado falar que não existe raiz de número negativo. Por exemplo, qual a raiz de menos 4? Poxa vida, como assim, professor? É só descobrir que número elevado a 2 dá menos 4. Exato. E aí o que a gente tem? A gente tem que 2 vezes 2 é 4. A gente tem que menos 2 vezes menos 2 é quanto? É 4 também, positivo. Então a gente não consegue descobrir uma raiz quadrada que dê menos 4. Ah, professor, e se fizer menos 2 vezes mais 2? Dá menos 4? Dá. Mas aí você foge do conceito de raiz, que é um número multiplicado por ele mesmo. Então isso daqui, ele não existe no conjunto dos números reais, certo? Então eu poderia dizer que não existe no conjunto dos números reais essa raiz. Então é por isso que esse nosso A é não negativo nessa situação. Por isso que esse resultado seria o módulo de A. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Que se você tiver... O que eu quero dizer com isso? Que se você tiver aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 5 ao quadrado, quanto é esse resultado? 5, certo? A gente costuma aprender que corta, né? Corta aqui, pá, certo? Ah, e se eu tiver a raiz quarta de 8 elevado à quarta? É quanto? 8. Só que, na verdade, qual que é a ideia? Isso aqui seria o módulo de 5, que dá quanto? 5. Isso aqui seria o módulo de 8, que dá quanto? 8. Ah, professor, não faz diferença nenhuma. Faz. Agora você vai perceber. Qual a raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado? Se você não tem o módulo, o que você faz? Você comete esse erro. Pum, pum. E coloca que o resultado é menos 3. Isso está errado. Então, por isso que a gente tem o módulo. Para entender que o resultado dessa raiz seria positivo, certo? Então, isso aqui seria a raiz enésima de A elevado a N, é sempre o módulo de A, quando N é par. Tudo bem? E quando N é ímpar? Quando N é ímpar, eu não preciso do módulo. É o próprio A. Vamos ver aqui uma situação? Olha aqui, ó. A raiz cúbica de menos 8. O que seria a raiz cúbica de menos 8? Seria qual número vezes ele mesmo 3 vezes dá menos 8. Nesse caso, pode ser o menos 2. Certo? Nesse caso, a raiz vai ter resultado negativo, não tem problema. Por quê? Porque na hora que a gente faz aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, o sinal vai dar sempre negativo. Então, a paridade, essa multiplicação, vai dar positiva. Quando eu tenho um expoente, quando eu tenho um índice ímpar, a gente vai ter esse resultado sempre negativo. Então, é isso que eu estou querendo te dizer ali, certo? A raiz, por exemplo, cúbica de menos 5 elevado ao cubo é quanto? Aí eu posso dizer que eu corto e fica menos 5. Beleza? Aí se fosse a raiz quinta de menos 2 elevado à quinta, professor. Opa, então pela definição de raiz isso dá menos 2. Tudo bem? Aí se fosse a raiz sétima de 4, um número positivo, elevado à sétima. Opa, quanto que é? 4, pela definição de raiz. A gente costuma falar que corta, tudo bem? Então, fique atento apenas se o expoente for par. A raiz sexta de menos 3 elevado à sexta. O que significa? É o módulo de menos 3, que daria 3, tá? Então, isso aqui é só a definição para a gente tomar muito cuidado com as respostas futuras aí nos exercícios e nos exemplos, que a raiz par, o resultado é sempre modular, ou seja, sempre
positivo. A gente pode ficar com isso dessa forma na cabeça, beleza? Vamos ver as propriedades da radiciação. Sobre as propriedades das raízes, nós vamos abordar estas situações. Então, vamos lá. Propriedade da multiplicação de raízes. Então, se eu tiver uma raiz enésima de A vezes uma raiz enésima de B, você pode juntar as duas multiplicações dos radicais, virando a raiz enésima de A vezes B. Ah, professor, muito difícil. Com número talvez fique mais fácil. Então, suponha que você tem a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Então, você tem que os dois índices são iguais, é o índice 2 e 2. Então, você pode dizer que isso daqui é a raiz de 2 vezes 8, ou seja, a raiz de 16, certo? Então, bem simples. Então, a raiz quarta de 5 vezes a raiz quarta de 7. Você pode dizer que isso daqui é a raiz quarta de 5 vezes 7, que é a raiz quarta de 35. Cuidado! Essa propriedade ela é válida com n iguais, então o índice tem que ser igual. Ah, professor, e agora a outra? Propriedade da divisão de raízes. Então, é muito parecido. Se você tiver a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, o que vai acontecer? Uma raiz só para as duas. Então, bem tranquilo também. Vamos supor que você tenha a raiz enésima de 32 dividido, raiz quadrada de 32 dividido pela raiz de 2. Então, você pode simplesmente dizer que isso daqui é a raiz de 32 dividido por 2. E se der para fazer essa conta, você pode fazer, não tem problema, raiz de 16, certo? Isso vale também se fosse uma raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de 2, por exemplo. Isso ficaria a raiz cúbica de 8 sobre 2. Tudo bem? E aqui, potência da raiz. Opa, não coloquei ali. Potência da raiz. A raiz enésima de A elevado a M. Isso é a mesma coisa que você ter a raiz enésima de A elevado a M. Tudo bem? Essa potência ela vale para o radicando, certo? Então, como ficaria? Se eu tivesse uma raiz cúbica de 8 elevado a 2. Então, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que a raiz cúbica de 8 elevado a 2. Certo? Esse 2 vale para o 8. Tudo bem? Então, se você quiser simplificar, né, você poderia dizer que eu tenho a raiz cúbica de 64. E agora, a raiz de raiz. Muita gente se assusta quando vê essa situação. Você tem aqui a raiz n de uma raiz n de A. Então, é só multiplicar os índices. Então, bem simples aqui, se eu tiver a raiz cúbica de uma raiz quadrada de um número, é a mesma coisa de eu fazer a raiz 3 vezes 2 de 2. Isso acaba se tornando a raiz sexta de 2. Ai, professor, e se tivesse uma raiz dentro da outra, assim, um monte? Não tem problema, a sua propriedade não muda, certo? Então isso aqui seria o quê? A raiz de 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando, quando não tem nada aqui, é uma raiz quadrada. Então a gente ia ter a raiz oitava de 3, certo? Só uma dica, pessoal. Não confunda isso com isso, ó. Essa situação aqui não vale a propriedade, certo? Nesse caso, eu não posso fazer a multiplicação dessas duas raízes aqui, do índice delas, tá? Essa propriedade ela vale exclusivamente quando eu tenho uma raiz sobre outra raiz, tá bom? E aqui a gente vai entrar na simplificação de radicais. Essa é uma parte das mais importantes tratando do tema de radiciação. Então, depois de ter visto as propriedades, a definição, eu acredito que vai ficar bem mais simples isso aqui. Então, qual que é a ideia? Você aprendeu a definição de raiz. Por exemplo, a raiz de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado
É 49. Mas e se essa nossa raiz ela não fosse exata? Esse é o ponto principal que a gente vai abordar aqui. Por exemplo, se fosse a raiz de 80. Então, qual seria a raiz quadrada de 80? Lembrando que aqui a nossa ideia não é falar que isso daqui é aproximadamente 8,9. A gente quer simplificar o radical, a gente quer continuar escrevendo isso aqui em forma de raiz. Então, para fazer isso, você vai pegar o nosso radicando, que é 80, e decompor ele em fatores primos, certo? Então, o que são fatores primos? Olha, os números primos, 2, 3, 5, 7, 11. A gente sabe que os números primos são infinitos, mas a gente vai decompor esse número da melhor forma possível utilizando os números primos. Então, o primeiro número primo, 2. 80 dividido por 2, 40. Por 2 de novo. 40 dividido por 2, 20. Por 2 de novo. 20 dividido por 2, 10. 10 ainda dá para dividir por 2, que deu 5. Aí agora, o 5 é divisível por 2? Não. Por 3, que é o próximo número primo? Não. 5 só pode ser divisível por ele mesmo. Então, o que você acabou de fazer? Você fez a fatoração. Não confunda. Alguns alunos chamam isso de MMC. Não, não é o MMC que a gente está tirando aqui. Até porque para tirar o MMC, que é o menor múltiplo comum de 2 números no mínimo, isso aqui é apenas a fatoração. E aí o que eu vou falar para você? Fazer o seguinte. Isso aqui é uma raiz quadrada de 80. Então isso aqui você concorda que tem um 2 aqui em cima, certo? Então a gente vai organizar esses fatores de 2 em 2. Por quê? Porque a raiz é uma raiz quadrada. E se fosse uma raiz cúbica? Eu organizava os fatores de 3 em 3. Então aqui eu vou ter 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. E esse daqui? Opa, sobrou. Então 5 à primeira. Certo? Então, o que eu estou dizendo? Que o 80, a raiz de 80, ela pode ser escrita como a raiz de 2 ao quadrado, a raiz de 2 ao quadrado e a raiz de 5 à primeira. Usando as propriedades que a gente acabou de ver, isso daqui pode ser interpretado como a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5 à primeira. Não é isso? Que é a propriedade da multiplicação. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? Que você resolva. Qual é a raiz de 2 ao quadrado? A raiz quadrada de 2 ao quadrado? A gente sabe que isso aqui é 2. A gente costuma falar, corta, né? A gente fala que é o módulo de 2. Tudo bem? E aqui? 2. Cortou também. Pum, pum. Pela definição de raiz. E aqui? Raiz quadrada de 5 elevado a 1. Opa, não dá. Então fica desse jeito. Então, eu tenho que a raiz de 80 é 4 raiz de 5. Por quê? 2 vezes 2, 4. Então eu vou ter aqui 4 raiz de 5. Isso se chama simplificação de radicais. Eu não achei um resultado exato para a raiz de 80, porque ela não tem, mas eu simplifiquei o radical virando 4 raiz de 5. Vamos ver mais um exemplo. Agora nós temos aqui a raiz cúbica de 56. Ora, eu não sei quanto é. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 56, que é o nosso radicando, e fatorar ele em números primos. Então, 56 dividido pelo primeiro número primo, 2. Vai dar 28. Por 2 de novo, 14. Por 2 de novo, 7. 7 não é divisível por 2. Por 3 também não, que é o próximo número primo. Nem por 5. 7 só é divisível pelo próprio 7. E agora? Agora nós vamos organizar esses números de quanto em quanto? De 2 em 2? Não, de
3 em 3, porque o índice é 3. Então, eu vou ter aqui 2 ao cubo e 7 à primeira, certo? Então, como que fica essa raiz? Aqui fica a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 7 à primeira. Então, pelas propriedades da raiz, o que a gente tem? 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 7. Ora, a gente acabou de ver pela definição que isso daqui, a raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. E qual seria a raiz cúbica de 7? Não dá para a gente resolver, então ficaria 2 raiz cúbica de 7. Então, essa aqui seria o resultado da raiz cúbica de 56. Seria a simplificação dessa raiz. Vamos ver mais um exemplo. E agora vamos fazer a raiz quadrada de 216. Então, qual que é a ideia? A gente vai pegar o radicando, que é o 216, e fazer a decomposição dele em fatores primos aqui no nosso rascunho. Então, primeiro número primo é o 2. Professor, quer dizer que todos vão ser divisíveis por 2? Não, você tem que verificar. Às vezes ele vai ser divisível inicialmente pelo 3. Então, 216 dividido por 2, 108. 108 é divisível por 2? É, porque é par, que dá 54. 54 é divisível por 2? Dá 27. 27 é divisível por 2? Não. Então vamos ao próximo número primo. Seria 3. 27 é divisível por 3? Dá 9. Por 3 de novo, dá 3. E agora, pelo próprio 3. E aí a questão, pessoal. Eu vou organizar de quanto em quantos? De 3 em 3? De 2 em 2? Você tem que olhar o índice da sua raiz, que é uma raiz quadrada. Então eu vou organizar esses fatores de 2 em 2. Então aqui seria 2 ao quadrado. Isso aqui seria 3 ao quadrado. Esse sobrou, ficou 2 à primeira. E esse também sobrou, 3 à primeira. Então, como ficaria? A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 à primeira vezes 2 à primeira. Tá vendo esse passo que a gente separa em várias raízes? Se você quiser, você pode pular esse passo, você pode ir direto para o próximo, certo? Aqui eu vou fazer ele, mas você pode ir direto. 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 2 à primeira, seria 3, vezes a raiz de 3 à primeira. E agora? Qual a raiz de 2 ao quadrado? 2. Qual a raiz quadrada de 3 ao quadrado? 3. E aqui? Aqui o índice é 2, aqui é 1, então não tem o que fazer. Então fica a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Isso aqui ficaria como? 6 raiz de 2 vezes 3, uma raiz só. Ficaria 6 raiz de 6, certo? Então isso aqui seria a simplificação de radicais. Eu vou dar mais um exemplo para a gente poder finalizar essa parte. Bom, agora temos aqui a raiz quadrada de 4.410. Gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse fazer a simplificação desses radicais. Vamos lá? Então, eu vou pegar o meu radicando, que é 4.410, e vou fazer a fatoração em números primos. 4.410 dividido por 2, 2.205. Opa, não dá mais para dividir por 2. Próximo número primo, 3. Isso aqui é divisível por 3? Vamos ver. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Opa, é múltiplo de 3 então. 2.205 dividido por 3, 735.
735 dividido por 3, 2, 4, 5. 245 é divisível por 3? Opa, não. A gente vai ver que isso daqui não é. 2 mais 4, 6, mais 5, 11. A gente percebe que não é divisível por 3. Então a gente tem que ir para o próximo número primo. Próximo número primo, 5. É divisível por 5? Sim, porque termina com 0 ou 5. Então 245 dividido por 5 vai dar 49. 49 é divisível por 5? Não, porque não termina em 0 ou 5. 49 é divisível por 7. Por 7, 1. Então fizemos a fatoração. E agora? Agora você vai organizar esse número de quanto em quanto? 2 em 2, por se tratar de uma raiz quadrada. Então, o 2, tem algum outro 2? Opa, não tem. O 3, eu tenho, então vai ficar 3 ao quadrado. 2 é a primeira aqui, né? O 5, tem parzinho? Não tem parzinho, então 5 a primeira. E o 7? O 7 vai ficar 7 ao quadrado. Então, a raiz de 4.410, ela vai ficar como? Vai ficar a raiz de 2 a primeira, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 a primeira, vezes 7 ao quadrado. E aí, pessoal, a gente já entendeu o que acontece de verdade nas propriedades. Então agora a gente pode pular uma parte, né, de separar uma raiz para cada. A gente pode ir direto e pensar da seguinte forma. A raiz de 2 elevado à primeira. Tem como 2 elevado à primeira ter raiz quadrada? Não. Então, deixa ele aí dentro da raiz. Raiz de 3 ao quadrado. Opa, o 3 ao quadrado tem raiz. Saiu 3. 5 elevado à primeira. Não tem como. 7 elevado ao quadrado. Opa, cortou. Então, saiu o 7 e o 3. E quem ficou dentro da raiz? Quem ficou dentro da raiz foi o 2 a primeira e o 5 a primeira. Então, eu vou ter o que aqui? 3 vezes 7, 21, raiz de 10. Então, esse seria o resultado da simplificação do radical 4.410. Beleza? O que pode acontecer também é o processo inverso. Em vez de você simplificar o radical, você inserir fatores no radicando, certo? Então, qual que seria a proposta? O inverso. Então você tem aqui 3 raiz de 10. Como que ele seria antes da simplificação? Então, para você descobrir isso, você teria que inserir esse 3 dentro do radicando. E é bem simples. É o processo inverso. Então, quem que estaria dentro do radicando? O 10 já está lá, ele já está dentro da raiz, e o 3 ele está do lado de fora da raiz. O que ele fez para estar do lado de fora? Ora, isso aqui não é uma raiz quadrada, então antes de sair ele era um 3 ao quadrado. Tudo bem? E aqui? Então isso aqui, 3 ao quadrado, é 9 vezes 10. Então eu tenho que essa raiz, antes de ser simplificada, era a raiz de 90. Essa situação, quem está dentro dessa raiz? O 5? E esse 2, antes de sair de dentro da raiz, ele era um 2 ao cubo. Por que um 2 ao cubo? Porque a raiz é cúbica. Então, isso aqui seria quanto? A raiz cúbica de 8 vezes 5, isso aqui era a raiz cúbica de 40. Certo? A gente está fazendo o processo inverso. Então, por exemplo, 2 raiz quinta de 3. Ué, como que eu vou inserir esse fator dentro do radicando, dentro da raiz? Ora, isso aqui continua sempre sendo uma raiz quinta. E essa raiz quinta, quem está lá dentro? O 3 e o 2. Só que o 2, quando ele estava aqui dentro, ele era quanto? 2 elevado a 5. Então, você tem que isso daqui era uma raiz quinta de 32 vezes 3. Isso aqui seria uma raiz quinta de 96.
e 6. Então isso aqui é só a situação de que nós estamos fazendo o processo inverso da simplificação de radicais e inserindo fatores no radicando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. Obrigado, até a próxima aula.